Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Hoje nós vamos falar sobre a adubação com boro. Olha essa pergunta, a pergunta veio do Márcio. Ele perguntou o seguinte: posso usar o ácido bórico como fonte de boro e há alguma observação no uso? Veja bem, muito interessante essa pergunta. Como você já sabe, o boro é um micronutriente essencial. Tem diversas funções muito importantes na planta. A nossa intenção aqui não é falar sobre as funções da nutrição do boro, tudo bem? Nós podemos pegar em outro vídeo aí e falar um pouco sobre ela. A questão é o manejo com a adubação do boro. Veja bem, primeiro de tudo, posso utilizar o ácido bórico? Pode. O ácido bórico pode ser utilizado como adubo. Mas deixa eu te falar alguns pontos importantes. Se você pegar aí as análises de solos, de acordo com condições aí, quantidade de boro, e você pegar lá os boletins técnicos, você vai ver que no geral, tirando uma média aqui, as principais culturas tropicais, elas vão precisar de 0,5 a 1,5 quilogramas de boro por hectare no seu ciclo. É mais ou menos essa quantidade, tudo bem? Então, dependendo da cultura, às vezes pode ser 1 quilo, 1,5 kg, em alguns casos 2 kg de boro, caso extremo. Mas em média é de 0,5 kg a 1,5 kg de boro. Qual que é o grande problema aqui? Poxa, mas é uma quantidade pequena de boro, é uma quantidade pequena de boro que você tem que verificar na análise de solo. A grande questão é como conseguir distribuir 1,5 kg de boro. Vamos pegar um exemplo. Vamos supor que você pegou sua análise de solo, pegou lá o boletim técnico e ele te recomendou 1 kg de boro por hectare, tá? Essa é a sua necessidade. E aí, então você vai utilizar o ácido bórico, por exemplo. O ácido bórico, ele tem 17% de boro. Aí você deve estar pensando assim, poxa, 17% de boro é uma quantidade alta, né, por ser micronutriente, então vai ser bom. Não. Fica mais complicado de eu fazer uma distribuição uniforme. Eu vou te explicar por quê. Vou só fazer um cálculo rápido para você entender. O fato de o ácido bórico ter 17% de boro quer dizer que a cada 100 kg ele tem aí 17 kg de boro, tudo bem? Então essa é a quantidade que tem em 100 kg. Mas eu preciso de 1 kg, tá? X, 1 vezes 100 vai ser 100, 100 dividido por 17 vai ser igual a 5,8, ou seja, 5,8 kg de ácido bórico. Então veja bem, isso quer dizer que em 1 hectare eu preciso de 5,8 kg de ácido bórico. Agora a pergunta fica, como que eu vou distribuir de forma uniforme 6 kg, né? 5,8, 6 kg de um insumo? Como é que eu vou pegar 6 kg e distribuir isso de forma uniforme em 1 hectare? Fica muito difícil. Então este é o grande problema que o produtor enfrenta na hora de fazer aí a minha adubação com ácido bórico, porque é muito complicado eu distribuir 6 kg de forma uniforme. Se você pega, então, se você vai fazer por cova, você pega aí uma cultura que tem 4.000 plantas por hectare, 5.000 plantas por hectare, fica difícil, 10.000 plantas, então é difícil fazer uma adubação com ácido bórico de forma uniforme. Qual que é a alternativa? Via solo, daqui a pouco nós vamos falar via foliar também, ok? Mas via solo, o ideal é que você utilize aí algum formulado que já contenha boro. Se você pega um formulado que já contenha boro, você já consegue atingir essa quantidade de 1 kg de boro tranquilamente. Então essa é a primeira opção. Mas se de qualquer forma você não encontrou nenhum formulado, nenhum outro insumo que contenha essa quantidade de boro, o ideal é que você não utilize o ácido bórico, e sim o bórax. O bórax é outro insumo à base de boro, porém que tem apenas 10% de boro. Então essa quantidade aqui vai aumentar um pouco, né? Então, ou seja, você vai aumentar a quantidade do insumo e vai ficar menos difícil de fazer a distribuição uniforme. Ainda assim é um pouco complicado, mas já é menos difícil que a adubação diretamente com ácido bórico. Então essas são as alternativas via solo. Bom, hoje o produtor tem optado para fazer via foliar. Ok, tá ótimo, excelente. Então tem vários benefícios de você fazer a aplicação via foliar. Primeiro, que você utiliza menos insumo, ok? E segundo, que você consegue fazer a distribuição uniforme via foliar. A absorção de boro via foliar é excelente. Então eu consigo fazer. Mas mesmo assim eu tenho que ficar ligado em 3 pontos importantes. Tá? Se você não ficar ligado nesses 3 pontos, pode ser que sua planta vai sentir aí deficiência de boro. Primeira questão do boro é o seguinte: as plantas jovens têm uma grande necessidade de boro. Em maior parte delas, elas já precisam aí de uma grande quantidade de boro. Quando eu falo grande quantidade, lembra que é em relação a micronutrientes, tá? É incomparável com os macros. Mas estou falando de micronutrientes. Mas enfim, as plantas jovens, elas têm uma grande necessidade de boro já no início aí das suas fases.
ok? E qual que é o grande problema? A questão é que na fase inicial da cultura, a sua superfície foliar ela é menor. Então dificulta um pouco de fazer adubação foliar por conta da superfície foliar. Então neste caso eu vou ter que fazer um parcelamento maior da minha adubação foliar. E isso vai me gerar mais custo. Esse é o primeiro entrave que a gente tem. Não que é algo que vai fazer com que você não consiga fazer adubação foliar. Você vai conseguir, mas você vai ter que fazer um parcelamento maior, porque a planta já precisa da quantidade de boro lá no início da sua fase, beleza? Lá na sua fase inicial da cultura, ela já precisa de boro, então você já tem que fazer a sua adubação foliar. E aí já entra na segunda questão. Se você errar nesse planejamento de adubação foliar, você pode fazer que a sua cultura ela sinta deficiência de boro. Aí você deve estar falando assim, mas se ela sentir deficiência de boro é só ir lá corrigir. Não. A partir do momento que a planta já manifestou a deficiência, quer dizer que todo o seu sistema já foi comprometido. Então pode ser que mesmo você aplicando uma quantidade maior de boro depois, você vai ter perdas na sua produção. É muito importante que você fique ligado nisso. Você já consiga fazer esse parcelamento, já que você vai fazer a aplicação de boro, tá? Desde o início, através de adubação foliar, então que você faça o parcelamento de forma correta. Porque se você errar nesse planejamento, você pode fazer com que sua cultura tenha deficiência de boro e você não consiga mais corrigir. Porque todo o seu sistema já foi comprometido. E nós temos um terceiro problema, que você também tem que ficar ligado, é a questão de salinização. A grande parte dos fertilizantes à base de boro que você vai colocar, ele tem uma grande quantidade de concentração salina. Então, se você exceder muito essa aplicação de uma única só vez, você pode estar ocasionando queima das folhas. Bom, esses são 3 pontos, né? Que 3 pontos que vai fazer com que você não faça adubação foliar. 3 pontos que você tem que ficar atento para que você não erre. Então, a aplicação foliar é sim uma das alternativas que a gente tem, mas tem que ser feita de forma correta. E se você preferir via solo, a primeira alternativa é buscar já um formulado que contenha boro, ou caso contrário, utilize aí um insumo que tem uma porcentagem menor de boro. Bom, é assim que a gente fecha a nossa adubação utilizando boro e aí fica a critério seu e do produtor. Tudo bem? Espero que você tenha gostado desse vídeo e fica aqui uma sugestão. Se você tem interesse em se tornar um especialista em fertilidade dos solos e nutrição de plantas, você precisa conhecer o CEPRAC. O CEPRAC hoje é o principal curso de interpretação de análise de solos e recomendação de adubação, calagem e gessagem do Brasil. Ele é um curso 100% online, tem certificado, tem suporte 24 horas para você tirar todas as suas dúvidas. Tem uma comunidade onde os alunos interagem entre eles, tiram dúvidas, conversam, colocam sugestões. Se você quiser conhecer mais sobre esse curso, aqui embaixo deste vídeo tem um link, clica lá no nosso site nós vamos te dar todas as informações. Forte abraço!